O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga no chão e ele começa a espumar, arranja os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino e caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje a palavra de Deus nos convida a mergulhar no Evangelho de Marcos. Neste trecho somos confrontados com uma cena de intensa espiritualidade. Um pai desesperado traz seu filho possuído por um espírito maligno aos discípulos, mas eles não conseguem libertá-lo. Jesus intervém e nesse encontro temos lições preciosas sobre a fé, sobre a oração e a nossa batalha espiritual que todo cristão enfrenta em sua caminhada. O texto revela que o verdadeiro caminho da espiritualidade não é isento de desafios, dúvidas ou fracassos, mas está enraizado na confiança em Deus e na prática constante da oração. O Evangelho começa com Jesus encontrando uma multidão agitada e seus discípulos em uma discussão com os escribas. O problema surge quando o pai, em meio ao seu sofrimento, pede ajuda. Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o espírito o apanha, joga-o no chão, ele espuma, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não poderiam. Marcos 9, 17 e 18. Aqui percebemos um cenário de impotência humana diante de uma situação espiritual. Mesmo os discípulos que já receberam autoridade para expulsar os demônios, se você quer conferir em Marcos 6,7, falharam. Essa falha é explicada pela resposta de Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Marcos 9,19. A raiz do problema é a falta de fé. O ponto central desse episódio é a fé. Quando o pai do menino pede ajuda, ele faz uma súplica: se podem fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9, 22. E a resposta de Jesus é incisiva: se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Esse é um chamado para refletirmos sobre a nossa própria fé. Quantas vezes nos aproximamos de Deus com dúvidas, inseguranças ou um vazio interior?
O pai, em um momento de honestidade, clama: eu acredito, ajude a minha falta de fé. Esse grito expressa a tensão que muitos de nós enfrentamos. Acreditar em Deus, mas ao mesmo tempo lutar contra nossas incertezas. Por isso a espiritualidade cristã exige que cultivemos uma fé confiante. A fé não é apenas acreditar na existência de Deus, mas confiar que Ele está presente em nossa vida e que suas promessas são verdadeiras. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a fé é um dom gratuito que Deus dá ao homem, mas ela deve ser alimentada pela oração, pelos sacramentos e pela meditação da Palavra de Deus. Após então curar o menino, os discípulos perguntaram a Jesus por que não conseguiram expulsar o demônio. E a resposta de Jesus é essa: esta espécie só pode sair pela oração. Marcos 9:29. Este versículo destaca o papel central da oração na batalha espiritual. A oração não é apenas um ato devocional, mas um canal da comunhão com Deus, que fortalece nossa fé e nos capacita para enfrentar os desafios espirituais. Amados, na caminhada cristã, precisamos fazer da oração uma prática constante. Assim como o alimento sustenta o corpo, a oração sustenta a alma. Santo Afonso de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. E a oração nos conecta à força de Deus e nos capacita a vencer as forças do mal. Por isso a Igreja, ao longo dos séculos, ofereceu várias formas de oração. Temos a oração pessoal, a liturgia das horas, o Santo Rosário, a própria participação na Eucaristia. Cada uma dessas formas, dentre outras, é um meio de nos unirmos a Deus e de recebermos sua graça. O episódio então narrado por Marcos também nos lembra que a vida cristã é uma batalha constante contra as forças do mal. O espírito maligno que afligiu o menino tentava destruí-lo, jogá-lo no fogo e na água. Isso é um símbolo do objeto do maligno, afastar-nos de Deus e nos levar à perdição. No entanto, a vitória de Jesus sobre o espírito nos assegura que com ele podemos suportar qualquer adversidade. A perseverança, então, é fundamental. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios 6:11, nos diz: revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes resistir às ciladas do demônio. Como cristãos, somos chamados a sermos vigilantes e perseverar na fé, especialmente diante das tentações e provações. Não podemos enfrentar as batalhas espirituais confiando apenas em nossas forças. Devemos sim recorrer a Deus, usar das armas espirituais e vivermos uma vida em comunhão com a Igreja. Este texto nos desafia a viver o nosso caminho espiritual na comunidade. A fé e a oração nos conecta à comunidade cristã. Por isso é que na Igreja oferecemos também apoio, orientação e os meios necessários para fazer crescer a nossa vida espiritual. Participar dos sacramentos, principalmente da Eucaristia, é essencial. Na confissão também somos libertos do peso do pecado e fortalecidos para resistir ao mal. Além disso, somos chamados a servir nossos irmãos. O pai do menino no Evangelho nos dá um exemplo de amor e dedicação. Ele não desistiu de buscar um remédio para o seu filho, mesmo diante das dificuldades. Assim também somos chamados a ajudar os outros em sua caminhada espiritual, sendo instrumentos de Deus em suas vidas. Queridos irmãos e irmãs, o episódio de Marcos nos ensina que a fé, a oração e a perseverança são pilares do caminho da espiritualidade cristã. Em nossa jornada enfrentaremos desafios e momentos de dúvida, mas nunca estaremos sozinhos. Deus está conosco e em Cristo temos a vitória. Que possamos clamar com sinceridade como o Pai do Evangelho: eu creio, ajude a minha falta de fé. Que a oração seja a nossa força e que a Igreja seja o nosso refúgio e sustento. Com essa atitude, caminharemos seguros na fé e alcançaremos a plenitude da vida em Deus. Vamos rezar juntos. Senhor Jesus, Tu que és o nosso Mestre e Salvador, vem em nosso auxílio diante das fraquezas. Fortalece a nossa fé. Como Pai aflito do Evangelho, clamamos: eu creio, ajude a minha falta de fé.
Ensina-nos a confiar plenamente em Ti, mesmo quando enfrentamos provas e dúvidas. Dá-nos um coração humilde e perseverante na oração, para que possamos estar sempre unidos a Ti. Senhor, ajuda-nos a viver nosso caminho de espiritualidade, fortalecidos pelos sacramentos e pela comunhão com os nossos irmãos. Liberte-nos do mal e guie-nos sempre em Tua luz. Por Tua infinita misericórdia, leva-nos a viver em santidade, para que possamos glorificar Teu nome em nossas vidas. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.